Às vezes a pessoa fala sempre, Deus, é Deus, é Deus, é Deus, mas quando ela está numa situação difícil, acabou a fé, acaba tudo e fala assim, não sei o que vai ser da minha vida. É a diversidade, eu acho que a diversidade, ela é a maior inimiga da fé. As provações são os maiores inimigos da fé, faz a gente oscilar, a gente pensar em parar, pensar em desistir. Só que quando a nossa fé é cultivada, eu acredito que, biblicamente falando, que esses problemas eles caem por terra diante da fé, porque quando a nossa fé é cultivada, ela aumenta, né? A Bíblia fala, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Então a fé, ela é algo invisível, mas que quando nós dobramos o nosso joelho, pedimos a Deus para que acrescente a nossa fé ela é acrescentada, ela fica maior do que os nossos problemas, maior do que os nossos medos, maior do que as nossas dificuldades. E é sobre isso que eu vim compartilhar hoje aqui. Vamos sim, você estava falando isso, eu lembrei logo do apóstolo Paulo, que apanhou bastante, né? Sofreu. E quando ele apanhava, ele falava, gente, revestivos da fé. É, exatamente. E no final de tudo ele falou assim, eu guardei a fé. Deus. A fé eu guardei, né? Isso é lindo, né? E eu tenho alguns amigos aqui que estão assistindo que são fãs do apóstolo Paulo. Meu amigo Gabriel Andrade ama o apóstolo Paulo. E ele é alguém que desde o início da sua vida ministerial, lá em Atos capítulo de número 9, passou por um processo dificultoso. E eu acho interessante o que Cristo falou para ele, né? Cristo falou para ele, você vai saber como é, você vai sofrer pelo evangelho, você vai saber como é sofrer e padecer. Então a única coisa que Cristo prometeu para Paulo foi, você vai padecer. Eita, você vai padecer. E a gente quer ser como exatamente, Paulo, né? Você quer ser como Paulo, então se prepare porque você vai padecer. Jesus, ele não prometeu glória, ele não prometeu confete, riqueza, ele prometeu padecer. Né? Ele prometeu padecer. Eu acho até interessante tocar nesse assunto, porque durante a semana eu estava trabalhando esse assunto em casa, lendo a Bíblia e tudo mais, e isso foi ministrado ao meu coração pelo poder do Espírito Santo sobre essa questão, né, do porquê que nós temos essa dificuldade de lidar com a dificuldade, porque eu aceitei Jesus, eu sou crente, eu sou pregador, eu sou pastor, eu faço a obra, eu não falto nos cultos, e por que eu passo por tanta dificuldade? Só que Jesus, ele nunca nos prometeu sermos isentos de dificuldade, muito pelo contrário. Lá em Marcos capítulo de número 4, os discípulos estavam dentro da embarcação, e quem deu a ordem para ele passar para o outro lado? Foi o próprio Cristo. Cristo é onisciente, ele já sabia que uma tempestade ia pegar eles ali no meio do mar de Genezaré. Foi até dormir. Exatamente. E só dorme quem está em paz, ele está no controle, ele sabe o que vai acontecer. Então ele disse, passemos para o outro lado, porque ele sabia que os 12 que estavam ali dentro daquela embarcação, eles iriam suportar aquela tempestade. Então, ter Jesus no meu barco, ter Jesus na minha vida, não me torna isento de tempestade, não me torna isento de dificuldade. Muito pelo contrário, vou passar por muitas dificuldades, né? Ele prometeu aflição, mas ele não prometeu só isso. Ele disse, tem bom ânimo, eu venci, e em mim vocês vão vencer também, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Legal.